Vamos às pesquisas das eleições desse ano, porque 3 pesquisas eleitorais foram divulgadas hoje e os resultados sobre um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro variam de uma para outra. Todas foram feitas depois do vazamento de mensagens entre Flávio e Daniel Vorcaro. O levantamento da Futura Apex, por exemplo, mostra Lula à frente de Flávio com 47,7% das intenções de voto contra 42,2% do senador. Uma diferença de mais de 5 pontos percentuais. No levantamento anterior desse instituto, antes do vazamento, Flávio liderava com 46,9% e Lula estava logo atrás com 44,4%. O Datafolha de hoje também mostra que Lula lidera, marcando 47% contra 43% de Flávio em um cenário de segundo turno. Vale lembrar que no Datafolha, há uma semana, Lula e Flávio estavam empatados em 45%. Já um levantamento da GERP, também divulgado hoje, feito depois da crise Dark Horse, indica Flávio Bolsonaro liderando o segundo turno com 47% das intenções de voto contra 44% do presidente Lula. E por falar, antes de falar esse tópico, Alemão, só segura, eu quero deixar registrado aqui, o que as pesquisas têm mostrado o estrago não foi tão grande para a campanha do Flávio. E se a gente pensar, Eduardo, que também tem coisa do PT, porque vale dizer mais uma vez, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, conseguiu emprego para o Guido Mantega, deu honorários nababescos para o Lewandowski. Todos do PT baiano se beneficiaram desta troca de serviços com o Banco Master. Se não apareceu agora, porque o do Flávio Bolsonaro está aparecendo agora na pré-campanha. E se ele não largar o osso, dá tempo de ele trabalhar com isso. Se durante a campanha, perto da data de votação, aparecem coisas contra o Lula, esse terremoto vai fazer as coisas voltarem ao estado anterior ao da gravação, porque a perda não foi tão significativa assim, não é? Sim, com certeza, Pavinato, até porque eu percebo que esse padrão de comportamento só teve um interessado, o centrão fisiológico. Eu acho que a esquerda nem tinha esse interesse, porque o Lula segue conforme era aquela expectativa das pesquisas, e você em casa questiona, igual eu também questiono os critérios da pesquisa. Não que não exista a ciência de estatística, mas assim como existe as ciências jurídicas, ela pode ter mau uso delas. Né? Então é esse que eu penso também sobre as pesquisas. E desta forma, desta feita, a pesquisa em si, ela só tem o interessado o centrão fisiológico, eu explico por quê. Porque tenta-se retornar ao estágio antes do Flávio Bolsonaro estar liderando as pesquisas. Ou seja, era aquele período onde estavam tentando enfiar a goela abaixo qualquer outro candidato que o fisiologismo queria, exceto o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, ao meu ver, este cenário, por si só, ele já, essa pesquisa encomendada e o resultado dela só tem interesse ao centrão. Aí, somado a isso, porque as gravações saíram na quarta-feira da semana passada. Na terça-feira da semana passada, nós vimos o Valdemar Costa Neto sugerindo Ciro Nogueira, no dia da operação, sugerir que Ciro Nogueira componha a chapa do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Até então era o líder das pesquisas. Então, que tipo de sugestão é essa? Eu não entendo essa lógica, mas a gente consegue perceber, sim, que há uma lógica nisso. Porque se fosse a esquerda faria em meados de julho, agosto e setembro. Baseado em que eu falo isso? Tem uma publicação da Folha de São Paulo e o Globo, de julho de 2002, em que Ciro Gomes estava arrancando, perto das eleições, frente à liderança do Lula. Ciro Gomes estava com 28% e o Lula estava com 31%. Naquele período até, inclusive, Ciro Gomes chamou o Lula de fascistoide e chamou que a estratégia do Partido dos Trabalhadores de atacá-lo seria uma estratégia terrorista. Folha de São Paulo publicou isso. Por que eu estou citando isso como exemplo? Porque é o período que a esquerda age para minar o crescimento dos seus opositores.
é perto da eleição. Qual é o interesse desse momento, dessa cronologia ou do lapso temporal no atual momento? Somente o Centrão, porque ainda as candidaturas estão pré-consolidadas. Eu não vejo outro agente interessado nessas pesquisas, na gravação, né, nas publicações conta-gotas das revelações das gravações do Flávio Bolsonaro, tudo que se desenvolveu semana passada. Eu não vejo outro agente que tenha maior interesse nesse caso, Pavinato. Caivano, pesquisa, eu tenho uma relação de amor e ódio com pesquisa desde sempre, porque de um lado as pessoas têm que ter a liberdade de exercerem aí as suas atividades estatísticas, tentarem fazer aí o seu, estabelecer o seu comércio, a sua prestação de serviço de análise estatística. As pessoas têm curiosidade para saber estatisticamente também através de videntes, de pitonisas, etc. e tal, mas também tem o lado de que uma pesquisa, ela só serve para, de certa forma, direcionar votos. Exato. Fazer com que pessoas que têm a convicção em um candidato que não aparece bem nas pesquisas, deixe de votar nesse candidato e vá apostar em alguém que esteja mais à frente. Então eu tenho essa relação bastante complexa com as pesquisas, mas o que tem mostrado esses quadros estatísticos depois, né, desse escândalo do filme Dark Horse, é que a perda do Flávio Bolsonaro não foi tão significativa assim. Só foi no Polymarket. Exatamente. Eu compactuo a tua avaliação das pesquisas, né? Eu tenho uma premissa para mim. Eu não creio em brujas, mas que elas há. Eu penso mesmo sobre pesquisas. Eu não acredito, mas sei que elas existem. E aí, para mim, a premissa que eu sigo para elas é exatamente essa. Quem paga a banda escolhe a música. Então sim, a depender do instituto e da aproximação que ele tenha de uma ideologia política, como falou o Eduardo antes de mim, vai dar um resultado. Eles estão muito próximos, eu até fiz aqui a estatística, dá 1%, se você faz a média das 3 pesquisas. Então a oscilação, ela é inócua, ela não existiu. Isso denota o que, para mim, né, na minha avaliação, falando em virtude do que o Eduardo disse, a esquerda me parece que também agiu nisso, Eduardo, mas para medir o eleitorado da direita, medir o eleitorado bolsonarista, quão fiel ele é no seu voto. E aí percebeu que a base está estabelecida. Para baixo daquilo vai ficar muito difícil de tirar voto do Flávio Bolsonaro, porque também consta ali o voto antipetista, anti-esquerda, então ele é muito fortalecido. O Centrão, concordo com o que você disse, eu já tinha dito isso ontem, ele estava ali na base do toma lá da cá, diminui a sua propensão de vitória, que eu vou negociar melhor a base eleitoral que eu quero no futuro, ou seja, ministério, secretaria e tudo aquilo que a gente sabe que existe na política. Então, no frigir dos ovos, quem mais perdeu, você tem razão, para mim foi a própria esquerda. Porque agora está numa sinuca de bico, como o Pavinato acabou de colocar. A hora que começar a vazar tudo que a gente já sabe que existe contra a esquerda, o tiro vai ser muito mais certeiro, Pavinato. Até porque não foi o Flávio que deixou de cair nas pesquisas, foi o Lula que deixou de subir. É isso. Porque mesmo, e esse é o meu caso, por exemplo, eu acho lamentável tudo isso que aconteceu. Para mim foi uma grande decepção como eleitor ver desculpas esfarrapadas sendo desmentidas a conta-gotas, mas também tem o fato de que isso não absolve o Lula pelo conjunto da obra. E o conjunto da obra de Lula é insuperável. O conjunto da obra do Luiz Inácio Lula da Silva é insuperável. Luiz Inácio Lula da Silva foi talvez a pior coisa que já aconteceu para esse país. Tem muito comentarista político que passou a vida toda criando as teses mais interessantes sobre a bizarrice que é Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Hoje mudaram de ideia, não sei porquê, mas tudo isso se permanece.
Porque ele é um grande mentiroso. O conjunto da obra de mentiras de Lula é insuperável, é imbatível. O Lula, ele é uma espécie para ser estudada. E isso mostra que, independentemente do que vier, do que já veio, e lembrando, é claro, que virão coisas contra Lula, ninguém vai passar a votar no Lula porque algo foi revelado sobre o Flávio. E é isso que essas pesquisas mostram. E por falar em eleições,